O microfone está levezinho, nós enchemos e descarregamos aquela van com as ciências básicas algumas vezes, e eu acho que vou passar uns dias em Maceió sem precisar fazer academia. Assim, nós somos de Maceió. Eu, a pastora Glenda, que é minha esposa, nós somos de Maceió. O pastor João é de Fortaleza, Ceará, e tem os irmãos que são de Rondonópolis, Mato Grosso, os irmãos que são de Vazar Grande, os irmãos que são de Cuiabá. Pastor Roberto, pastor Silvano estão aqui em Piranhas, e Deus tem unido um povo com uma fé para executar esse trabalho. Tem os irmãos de Piranha, de Palestina, aqui é Palestina, que todo ano está servindo de maneira muito amorosa e muito importante nesse trabalho. Vocês não fazem ideia, a participação de vocês é fundamental nesse projeto. Fundamental. Amém. Eu vou repetir porque vocês não entenderam. Vocês não fazem ideia de como a função de vocês aqui, como corpo, o apoio de vocês é fundamental nesse projeto de São Nordeste. Amém. Fundamental. Não é a primeira vez que eu vim aqui. Quando eu participei da missão, há uns 3 anos atrás, eu participei do culto aqui também. Eu fui também nas pregar e fiquei no culto ali atrás orando, e ia para o Senhor que ele estivesse aqui, para nós falarmos sobre fé. Queridos, essa é uma obra que só utilizamos uma coisa nela: a fé. Pessoas que têm se aproximado do pastor Roberto Lima, eu, Roberto Rodrigues, pessoas que se aproximaram do pastor Roberto se aproximam porque une um coração em cima da mesma fé. Ele esteve na casa do pastor Maciel, conversaram. Isso faz quantos anos? Nem ele lembra, deixa pra lá então esse negócio de... Alguns anos, eu acho que pelo menos uns 7. É isso, pastor Roberto? E de lá pra cá, a fé do coração de um, a fé do coração de outro, ano após ano, tem trazido bênção para essa igreja, para Quilombola, para o povoado Chifre do Bode, como nós estivemos hoje lá. Nossa, como foi maravilhoso ver o poder de Deus naquele lugar. Oramos por pessoas, a associação lutou, milagres assim aconteceu. Nossa, a gente teve que passar um tempinho processando as coisas que tem acontecido. Tudo isso porque nós temos aprendido a andar em fé. Fé se aprende. Mas fé é uma coisa que a gente recebe e pronto. Deu fé e acabou-se. Existe muito tipo de fé no mundo. Na passagem que o pastor Maciel mencionou aqui sobre fé, pedaço que ele leu, os versículos 11 e 12, é o texto do centurião. E Jesus chegou, quando ele disse assim, manda só com uma palavra. E Jesus falou assim, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Ele não era do povo de Israel. Ele não era judeu, ele não era israelita, ele não era da herança de Abraão. Mas ele tinha fé. Fé em quê? E essa é outra questão. Existe muita fé no mundo. No Nordeste, no nosso Nordeste, tem muita fé. Foi difícil desde segunda-feira para cá, nas casas que nós entramos, tanto aqui em Piranhas como em Canindé. Foi difícil a gente entrar numa casa em que você não tem ali um elemento de fé. E quando eu falo de fé, eu estou falando de fé de todo tipo. Fé que muitas vezes nossos pais tiveram, ali você encontra uma santa, ali você encontra um rosário, ali você encontra uma foto, ali você encontra uma igreja que imprimiu um adesivo com um salmo, geralmente é qual? 91 ou 23, imprimiu, colocou lá, a pessoa coloca na frente da sala. É impossível você não entrar numa casa e você não ter uma condição de fé. Fé não é só para os cristãos. Fé tem para todo lado. Todas as religiões precisam ter fé. De catolicismo, a muçulmano, a indiano, a seja ela a religião que for, eles precisam de fé.
Só quero falar para vocês hoje de uma fé diferente, ou de uma fé mais refinada, de uma fé mais específica, que a Bíblia chama de fé santíssima. Existe a fé e a fé santíssima. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Se você não sabe onde é o livro de Judas, você abre Apocalipse e volta para Apocalipse 1, que é ali no livro de Judas, que é só uma página. Eu quero ler com você alguns poucos versículos e explicar para você alguma coisa daquilo que Deus tem falado no meu coração sobre fé, porque o assunto hoje é ter fé. Amém, pastor? Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Livro de Judas, capítulo, só tem 1. Quem abriu, diga amém. E não abriu, diga que eu estou quase lá. Eu abri aqui, mas o ventilador tirou do lugar. Eu vou ter que ir de novo. Vira um pouquinho para lá, pastor. Não vou ficar atrapalhando aqui. Eu vou botar aqui em peso. Judas 20, amém? Judas 20, Judas, capítulo 1. Amém? Começando no versículo 1. Judas. Os irmãos, fiquem em pé, tá, por favor. Eu estou na igreja ali a palavra em pé. Amém. Desculpe por eu não estar acostumado, familiarizado com a igreja. Eu prego em muitas igrejas, obrigado. Em muitas igrejas diferentes e a gente tem que ir de acordo com cada igreja trabalha. Amém? Inclusive eu fiquei assim, muito feliz porque o pastor Roberto Lima subiu aqui para dar uma palavra de bermuda. Em algumas igrejas isso seria inaceitável. Parabéns ao pastor e à igreja por entender isso. Pastor João também, que andou na coisa o dia todo e trabalhou, ele também subiu de Havaiana. Nós estamos aqui em camiseta. Então, inclusive, está convidando. Isso é muito bom, você aprender que existe uma liberdade em Deus no coração e não nas vestimentas. Então, em pé com os irmãos estamos. Judas, versículo 1. Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Misericórdia e paz e o amor sejam multiplicados. Presta atenção agora. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, a exortar, a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez foi entregue aos santos. Porque alguns indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais deste mundo foram antecipadamente anunciados para este a condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus, negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. O que Judas está falando aqui? Posso caminhar o microfone? O que Judas está falando aqui? Ele fez a saudação e falou assim: queridos, quando eu fui falar com vocês, quando eu me senti impulsionado pelo Espírito Santo a escrever para vocês, eu quis escrever para vocês sobre a fé que foi entregue aos santos. Eu quis escrever para vocês para que vocês pudessem batalhar pela fé que foi entregue aos santos. A pergunta que eu faço é: se a fé foi entregue, por que ela precisa ser batalhada? Quando eu vou entregar uma coisa a você, deixa eu ficar um pouquinho. Eu estou com esse copo e vou entregar para o seu nome, Thales. O Thales não precisa brigar por uma coisa que eu já entreguei a ele, então é seu. Pronto. Recebi. Não tenho que batalhar mais por isso, concorda? Mas ele escreveu assim: irmãos, quando eu escrevi para vocês, eu escrevi para exortar vocês a batalhar pela fé que vocês receberam. E aí é que está a chave. Por quê? Porque fé é uma construção. Fé é um processo. Você vai adquirindo fé. Por quê?
Jesus falou assim, porque a fé é semelhante a um grão de mostarda. Eu acho que vocês nunca viram o grão de mostarda, eu também não. Mas diz que é bem pequenininho. Eu vou usar um outro exemplo. Vamos falar assim, a fé é semelhante a uma semente de banana. Você já viu a semente da banana? Dentro da banana, pretinha, miudinha. Então vamos pegar um outro exemplo, uma semente de... já sei qual é a fruta que eu vou usar. É semelhante a uma semente, a fruta que eu mais vi hoje nas nossas, de siriguela. Os pés de siriguela estão carregados. Achei lindo. Tudo seco, os pés de siriguela carregados. Deixou. O mundo foi, pastor. Imagine uma semente de siriguela, pequenininha. E eu pego e entrego para você uma semente de siriguela. A semente, depois eu chuto a semente. A fé é essa semente que eu entrego. Se ela pega a semente de siriguela e guarda, deixa quieta no canto, o que é que vai acontecer ali para frente? Vai o quê? Vai secar, vai ficar lá. Ela pode durar muito tempo sendo semente, mas ela nunca vai sair da condição de semente, a menos que ela seja plantada. Entenda, eu recebi a semente de fé e dei para ela. Mas para que a semente vire uma árvore, é preciso que ela seja. A fé é como um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, torna-se uma grande árvore, que assim está no texto, que as aves dos céus vêm e pousam nela. Vocês conhecem essa passagem? Por que, que o grão de mostarda virou uma grande árvore? Porque ela foi. E se não plantar? É isso que Judas está querendo dizer para você. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, a fé, ela é plantada no nosso coração. A fé é colocada. Todos nós temos fé. E essa fé é a fé do Espírito Santo que é colocada dentro de cada um de nós. Só que para essa fé se desenvolver, para essa fé exercitar, para essa fé gerar uma árvore grande que dê frutos, é preciso que ela seja plantada, é preciso que ela seja cuidada, é preciso que ela seja regada, algumas vezes é preciso que ela seja podada. Vocês sabem muito, viu? Glória a Deus. Amém. E depois que ela for podada, quando chegar na estação certa, ou seja, no momento dela, ela vai. E aí, o que é que nós fazemos quando a fruta está pronta? Nós vamos. Delícia. Deus, como é bom andar em fé. Como é bom colher os frutos da fé. Como é bom ter uma fé onde eu posso descansar no Senhor. Como é bom ter uma fé onde o milagre acontece. E vou dizer uma coisa para você: quando você aprende a andar nessa fé, você desenvolve uma intimidade com Deus, onde o socorro, ele, na maioria das vezes, vem do próprio Espírito Santo para você, porque o Espírito Santo ele vai edificar a fé dentro do seu. Foram muitos milagres hoje que nós exercitamos, que nós presenciamos. A missão Nordeste, ela é uma missão de socorro. Socorro para aqueles que estão precisando. Pastor Viro, a mulher disse: "Meu Senhor, obrigado. Chegou na hora certa. Nós oramos por enfermos, nós oramos por cura, nós oramos por depressão, nós oramos hoje por uma pessoa que estava pensando em se matar." O Espírito Santo vai numa condição de socorro. A maioria daquelas pessoas, elas não têm o que vocês têm. Uma igreja, um corpo, um lugar para aprender sobre fé. Então elas precisam de um socorro. Socorro para as pessoas que ainda não entenderam o que vocês já entenderam. Nós precisamos estar em comunhão. Por isso que essa palavra é diferente hoje. Não é uma palavra para as pessoas que estão fora, é uma palavra para as pessoas que estão aqui, mas que precisam aprender a andar em fé, para que não precise mais de socorro. Mas antes da situação acontecer, o Espírito Santo já provê a fé.
A fé é uma construção. Jesus, quando começou a pregação dele, ele falou assim: aquele que ouve as minhas palavras, vos direi a quem é semelhante. Todo mundo conhece essa palavra. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que atenta, aquele que pratica, é semelhante a um homem prudente, sábio, inteligente, que edificou a casa sobre a rocha. E vindo os ventos e a tempestade, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, é semelhante a um homem insensato, tolo, como a gente aqui no Nordeste, besta, ou sem entender, que edificou a casa sobre, e vindo a tempestade e os ventos bateram contra aquela casa e ela, e foi grande a sua ruína. A tempestade veio em qual casa? A tempestade veio em qual casa? A tempestade veio em qual casa? Na casa da pedra? A tempestade veio da casa sobre a areia? A tempestade veio em qual casa? Ninguém está livre da tempestade. Glória! Ninguém está livre da tempestade. Ninguém está livre da dificuldade. Mas o que é a diferença? É o alicerce. É o fundamento. Essa parede aqui não servia nada se aqui não tivesse um alicerce, um fundamento. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que presta atenção, aquele que coloca em prática, aquele que exercita, aquele que planta a semente da siriguela, aquele que atenta para as coisas de Deus. Esse, ele tem no seu coração uma firmeza, ele tem no seu coração uma estrutura, e quando a tempestade vem, vou dizer para vocês, a tempestade vem. Não sei se já está vindo aí na sua vida. A tempestade vem. Mas quando você está debaixo de uma tempestade, que você está numa casa, e que você conhece as paredes, que você conhece o telhado, que você sabe que ela está segura, quando a tempestade bate nessa casa, o que você faz? Sabe o que você faz quando você está numa tempestade numa casa segura? Você vai para a sua cama, você deita. Aleluia! Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra onipotente, ele. Querido, quando a tempestade vem, mas você está com o coração firme em Deus, você puxa o seu lençolzinho aqui, ó, e você fica só escutando a chuva. Pode vir raio, trovão, pode vir o que for. Você fala assim: eu sei quem tem querido, eu sei da fundação de fé que fez no meu coração, eu sei quem é o meu Senhor. Aí você não se abala. Qual é a tempestade que pode abalar você hoje? Não importa. Quando as coisas batem aqui na nossa vida, eu também passo pelas tempestades da minha vida. Mas quando as situações batem, aqui eu não aprendendo para ser pregador, né? Quando as situações batem, eu descanso. Glória a Deus, Deus. Mas que tipo de situação pode bater? Qualquer uma delas. Eu tenho N exemplos para você. Antes de ler o próximo versículo, eu vou dizer um exemplo para você de como eu ajo nas minhas circunstâncias. Há alguns anos atrás, eu estava vindo de Almeida de Gouveia para Maceió, mais ou menos 1h da tarde, e uns 10 a 20 quilômetros antes de Tapera, meu carro bateu no motor. Parei o carro, solzão daquele jeito, vocês conhecem mais que eu. Mulher, menino, todo mundo no carro. Eu sou o motorista, eu sou o dono do carro, eu sou o provedor, eu que tinha que dar um jeito nas coisas. Eu sou o provedor. Aí eu abri o carro, olhei, não entendi nada, só sabia que não estava funcionando. Olhei assim para dentro do carro, minha esposa e os meninos olhando para mim com aquela cara assim: e aí, você vai fazer o quê? Eu cruzei os braços e falei assim: Senhor, eu te louvo, porque hoje eu vou dormir na minha cama.
Essa foi a minha oração, exatamente com as palavras. Fico lá, minha esposa falou, e aí? Eu falei, e aí nada. O que fazer quando não se tem o que fazer? Nada. É aquela coisa que a gente sabe. Se tem remédio, então fica tranquilo porque tem remédio. Se não tem remédio, então fica tranquilo, você não pode fazer nada também. Enquanto eu falava com ela, deu salo na janela do carro. Saiu um caminhão, sei lá de onde. Parou na frente. Coisa assim, 5 minutos. Esse um rapaz com chapéu desse tamanho. Leão assim, falou, e aí, irmão, o que tá vendo? Ai, quebrou. Olha, escuta só, eu liguei. Ih, rapaz, tá ruim, né? Eu falei, e depois? E aí? Eu falei, não sei. Olha, o que é que eu puxo? Eu tenho uma corda aí. Eu falei, oxi, é o anjo. Amarrando, puxei até tapera, cheguei em tapera, cheguei o mecânico, ele olhou, ligou e disse, rapaz, só abrir o motor. Meu pai mora em Maceió. Tem que levar esse carro pra lá. O menino tem que Maceió ali no caminhão. Vê como é que ele leva. Falei com o menino falou, não, vamos colocar o carro em cima, vamos colocar em cima, você tem o menino falou. E aí foi nós todos dentro do carro, em cima do caminhão, liguei o som do carro, a gente foi tentando louvores daqui até lá. Em cima do caminhão, vamos chegar em casa, já desci o carro na casa da oficina, lá do mecânico, que morava na casa, bati na porta dele. E eu lembro assim, com muita clareza no meu coração, que às 10h31 eu estava tomando banho e deitado na minha cama. Aí chega um incrédulo e pergunta assim, mas e o carro? O carro não certo. Mas isso, aquilo outro mais. Quando você fala mais na questão, é porque o seu coração não está em fé. E quando você tem fé, você simplesmente acredita aí, descansa, você puxa o primeiro dedão e ele sossega. Fé, ela é prática. A fé é prática. Chegamos hoje lá, estou com a dor, vamos colocar a mão para que a dor vá embora. Ontem na Goa Nova, alguém mudou aqui, porque eu estou na costela, vamos as mãos lá, sarado em nome de Jesus. E a mulher passou, a dor foi embora. E aí a gente fala assim, isso é tão espantoso, queridos. O milagre é espantoso para quem está no mundo. Para nós que cremos, é o comum. Andar no poder de Deus tem que ser o comum. Descansar no meio da tempestade tem que ser o comum. Pode estar todo mundo aperreado, para lá e para cá. Você fala assim, não, eu estou quieto. Mas o mundo está desabando, está 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, você fica os braços e fala assim, mas eu não serei. E aí você fala assim, pastor, isso é muito bonito. Pregando assim, mas tem como chegar num lugar desse? Tem como chegar nesse canto? Porque eu preciso disso aí. E na maioria das vezes nós estamos, sabe como? Eu estava sentado ali, eu estava olhando isso aqui. Por que vocês estão aqui, pastor? Tudo pousado. Tudo descarregado. Duracell. A propaganda diz que é melhor. Rayovac. A propaganda já ouvi falar que ela é boa. Não tem certo não, pastor, eu estou com a filha da rua aqui. Pode ser as melhores, mas elas foram utilizadas, elas estão descarregadas. Você pode botar onde for, que ela não vai funcionar. Um dia ela tem uma carga, mas ela vai ser utilizada. Aí vem a tempestade, aí vem o desemprego, aí vem o filho que você estava esperando, que vai nascer, que é feito grande. Aí vem uma enfermidade. Aí vem. Quer que continue ou tá bom? Você entendeu já? E aí é que tá assim, vai esse copo aqui.
totalmente descarregado. Eu não falo de fisicamente eu estou no carro aqui, viu? Fizemos foguetes, carregamos de básica, administramos, pregamos, fizemos. Olha, tinha tanto menino lá no sítio do bode que é do Dom Doce que os meninos do louvor tocaram aqui para sentado lá atrás, porque também eles estão no carro. Pastor Roberto, e aí, como é que tá? Meus pés estão queimando aqui, mas não é sapato de fogo não, é porque o calor foi grande, eu estou doido para chegar em casa, tomando banho, tirei sapato, fisicamente, mas o meu espírito, queridos. O meu espírito está ligado em 220. Por quê? Porque eu aprendi. Sentado mesmo como vocês estão. No livro de Judas, Deus jamais ia dizer para você fazer uma coisa sem ensinar como. Ele fala aqui no versículo, vamos começar no 17. O livro de Judas, ele é uma página só. Eu aconselho você a ler muito. Leia, tem muita sabedoria aqui, muita coisa. Você pode repetir várias vezes, deixa marcado e ler. 17. Vós, porém, amados, e essa palavra é para você e para mim. Lembrai-vos das palavras que foram anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, que andou com Jesus, que era irmão de Jesus, que participou de todas as coisas, ele disse assim nessa carta: amados, se lembrem das palavras. Amados, se lembrem das palavras, porque naquela época ele não tinha Bíblia. Eu falo para vocês assim: amados, se lembrem da palavra. Quando a coisa dificultar para o seu lado, se lembre da palavra. Ela é o teu alimento, ela é o teu sustento, ela é o maná que Deus deixou para a gente hoje. Se lembre da palavra. E quando eu falo se lembrar, não é lembrar onde está a Bíblia, não, tá? Eu estou falando de você lembrar de ler. A igreja precisa ler Bíblia, precisa ler, entender. Não é só ficar escutando a pregação de domingo e quarta, não sei qual dia. Vocês precisam ler, precisam pesquisar, precisam ler para que o Espírito Santo traga a revelação forte dentro do seu coração. Amém? Amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andaram segundo as suas paixões. Ele está falando de pessoas na igreja aqui, que se lembrem das palavras verdadeiras, porque nos últimos dias vão entrar homens nas igrejas ensinando coisas que não são de Deus. E a única forma de você saber a verdade é ler uma palavra, senão você vai ser enganado. Nos últimos tempos haverão escarnecedores, andando segundo as suas paixões. São esses que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Ele não está falando de pessoas no mundo, não. Ele está falando de pessoas dentro da igreja que vão entrar fazendo um monte de firula, fazendo um monte de enganação, um monte de coisa, que não tem o Espírito e vão querer abalar a sua fé com mentiras. Precisamos ser prudentes nisso, na palavra. Vós, porém, amados, edificando. Lembra que eu falei que a fé é uma construção? O que é edificar? Edificar é você fazer o que o homem sábio fez. Ele construiu. Edificar é fazer um edifício, uma construção. Vós, amados, edificando, para ser bem claro para você dizer que está entendendo, edificar é você colocar um tijolinho em cima do outro. Amém? Todo mundo entendeu o que é edificar? É construir alguma coisa. Vós, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificar. Lendo a palavra. Quando ele fala aqui, orando no Espírito Santo, ele está sendo específico em relação à oração em línguas. Orar em línguas, você que é batizado no Espírito Santo. Orar em línguas não só no culto, no seu dia a dia, na sua casa, fazendo as coisas. Buscando dia após dia a edificação que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Precisamos ter uma vida de busca. Precisamos ter uma vida
prática espiritual. Precisamos ter uma vida de buscar a presença de Deus, porque essa é a única maneira de encher a bateria. Porque tem muitas pessoas que trocam aquela bateria de celular vencida. Você bota na carga, ele dá 100%, você vai daqui a meia hora, ele já está em 10%. Aí você bota de novo, já está 100%, fica tendo o celular assim. Coisa. Você menos espera, a bateria é ruim demais, né? E aí depois você vem para a igreja, escuta uma palavra, deu aquela levantada, quando chega na segunda-feira, aí você já está pegando. Aí vem na terça, dificuldade. Chega na quarta aqui, chega arrastado. Toda quarta, tudo aqui. Você chega assim. Aí o pastor vai lá e dá aquela carga. Você sai edificado, você vai, aí passa a quinta, aí passa a sexta, aí chega na segunda de novo. Aí você chega aqui, pastor, preciso de carga. O celular que precisa de carga, o problema está na energia ou na bateria? Então não adianta o pastor ligar você no 220 se a sua bateria não estiver boa. Vós amados, edificando. Como é que faz isso, pastor? Como é que eu faço a minha bateria ficar boa? Buscando a comunhão com Deus. A igreja hoje, eu vou dizer no Brasil, que eu tenho andado em várias igrejas, ela está com um problema terrível. Terrível. Sabe qual é? As pessoas participam dos cultos. As pessoas assistem muitos vídeos no YouTube. As pessoas sabem todos os hinos decorados, mas as pessoas não têm buscado comunhão com Deus na intimidade. Você fala, pastor, então eu não faço isso, eu tenho a minha comunhão com Deus. Ótimo, parabéns, não estou falando de você. Estou falando de onde eu estou andando por aí, eu acho que Arapiraca para lá. Tem pessoas que estão nas igrejas, indo de domingo a domingo, tentando dar uma carga na bateria do coração, uma carga na bateria da fé. Mas a bateria deles é tão ruim, por quê? Porque eles não entenderam o versículo que Jesus falou, muito simples. Na verdade, não é nem que não entenderam, eles não estão colocando em prática. Sabe qual é o versículo? Ele fala assim, mas vós, quando orardes, entra, onde? No teu quarto, e busca o teu pai em, e o teu pai que te vê em, te recompensará para que todos vejam. O culto é importante, essa palavra é importante, mas ela não vai valer de nada depois da manhã, porque essa bateria de hoje ela pode não durar muito. O que vai fazer a sua vida sempre ficar forte é se você buscar entrar no seu quarto e buscar a comunhão com Deus. Você precisa desenvolver mais comunhão com Deus. Pastor, eu já tenho comunhão com Deus. Você precisa desenvolver mais comunhão com Deus. Pastor, eu tenho muita comunhão com Deus. Você precisa desenvolver muita comunhão com Deus. Pastor, e você? Eu preciso desenvolver a minha comunhão com Deus. E pastor Roberto? Precisa desenvolver a comunhão com Deus. E pastor Maciel? Precisa buscar. Chegou onde queria? Não chegou. Tem uma caminhada pela frente. O que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Nós temos funções diferentes do corpo, mas a busca ela é a mesma para todos. Você precisa buscar mais de Deus, porque essa é a única maneira de você construir a sua fé. Essa é a única maneira de você construir o edifício dentro de você. Seja sábio, não seja tolo. Edifique a sua casa sobre a rocha. Busque a intimidade na vida do Espírito. Como? Lendo a palavra. Leia, nem que seja um versículo por dia. Para a sua vida e leia. Pratique jejuns. A prática de jejum vai fazer você edificar a sua vida em Deus. Ore em línguas. A prática da oração em línguas em casa faz você ter uma vida edificada no Espírito Santo.
Adoração pessoal. Chega em casa, liga uma adoraçãozinha e fica lá, vai para um canto à parte, vou parar aqui 15 minutos para adorar o Senhor. Se não tiver louvor, se não tiver ninguém para adorar com você, vai como a gente fez aqui no começo, levanta as mãos em casa e fica lá, Deus eu te amo, Deus eu te adoro, Deus eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não tem lugar, o lugar não é externo, o lugar é aqui dentro. A adoração, ela é aqui dentro. Eu lembro que eu morei numa casa uma vez que tinha muita gente, na casa de uns tios meus, eram os tios e muitos primos, e eu não achava um canto naquela casa que fosse sossegado. Sabe para onde eu ia? Eu era novo naquela época, eu lembro que tinha um cantinho entre o vaso e a pia. Eu me encaixava ali e ficava, Deus, eu te adoro. Eu lembro que minhas filhas batiam na porta, sai desse banheiro que eu quero usar. Eu, peraí, estou já saindo. Não estava fazendo nenhuma necessidade física. Eu estava me alimentando da necessidade espiritual. Eu estava ali dizendo, Deus, eu te adoro. Deus, eu te amo. Eu quero muito o Senhor na minha vida. Deus, isso foi construindo uma fé em mim. É difícil fazer isso? Não é. É preciso só uma coisa: vontade. Só depende de você a construção da fé no seu coração. Só depende de você a construção do Espírito dentro de você. Só depende de você. Você pode receber uma unção. Existe uma unção para nós hoje. Unção é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Existe uma unção para nós aqui esta noite. Eu vou orar por você. Todo o tempo aqui. Eu vou orar por você essa noite. Nós vamos orar por você. Eu, pastora Tina, pastora Giovana, pastora Helena, uma Hermínio também. Nós vamos orar por você. Nós estamos aqui numa mesma unção. Uma anjo também. Então vamos orar por você. Só que essa unção que vai encher o seu coração nesta noite, essa palavra que vai tocar você nessa noite, e eu vou dizer para você hoje, que o motivo é esse, simplesmente porque no mundo de hoje existe uma dificuldade muito grande de nós pararmos para escutar Deus na intimidade. Existe uma dificuldade muito grande de nós pararmos para ter essa comunhão com Deus, fechar a porta do quarto, deixar as coisas do mundo lá de fora, deixar as preocupações do lado de fora, deixar a ansiedade do lado de fora, deixar os projetos do lado de fora, entrar naquele lugar secreto, naquele cantinho. Eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um lugar no seu coração, de você buscar um cantinho ali, de você buscar escutar a voz do Espírito Santo, você escutar a voz de Deus. E quando você escuta a voz de Deus, tudo muda. Quando você escuta a voz de Deus, nossa, acabou. Você sai dali e fala assim, agora eu sei o que fazer. Agora eu sei que não preciso ficar fazendo nada, eu preciso descansar. Agora eu estou tranquilo. Isso tem uma coisa que nós precisamos muito nos dias de hoje. Essa tranquilidade que somente a fé santíssima. Entenderam agora que eu falei fé santíssima, que está escrito lá? Uma fé íntima, uma fé pessoal, uma fé nesse Deus. Quando nós alimentamos essa fé santíssima, queridos, nós chegamos num lugar de fé, que nada nos será impossível, porque tudo é possível. Só 4 sábados aqui, né? É só sobre isso que teve aqui. 8 de novo. Quando nós desenvolvemos uma condição de fé, quando nós construímos a fé dentro de nós, quando nós plantamos a semente da fé, para que ela gere um fruto, quando nós temos prática, o nosso coração se enche de fé, a fé cresce em nós, nós passamos a crer, e quando nós cremos, tudo é possível ao que crê. Não é uma coisa, não é a metade, não é uma parte, não é 10%, é? E a Bíblia não mente. Quando ela fala tudo, ela está falando tudo. Qualquer necessidade ou qualquer coisa que vier sobre a sua vida, você desenvolver essa intimidade com Deus, você chega a uma condição de fé que nada vos será impossível. Você vai poder dizer assim, monte, sai daqui e vai para lá, porque nada vai te ser impossível, porque tudo é possível ao que crer. Mas essa fé de tudo é possível, é uma fé que precisa ser construída.
edificada. E a forma de ser edificado é através do seu crescimento espiritual, da sua comunhão com Deus, da sua busca por uma intimidade com o Espírito Santo. Se coloca em pé. Senhor. Aleluias! Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Tu és a minha rocha, em quem nós firmamos esperança. Oh, Espírito. Meus lábios sempre te exaltarão. Vocês fortes. Deus das minhas vidas, Tu és um Deus da minha salvação, minha rocha. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios te exaltarão. Te exaltarão. Glória! Aleluia! Tu és grande, Senhor. Tu és grande, glória, glória, glória. És grande, Pai. Louvado seja Deus, sua glória. Sim, meu Pai. Te adoramos, te adoramos.